meu nome é Letícia Piccolo. Hoje a gente vai fazer o vídeo mais importante de todos do mundo inteiro da fertilidade, na minha opinião. Eu tentei fazer aqui um compilado das coisas mais importantíssimas que a gente precisa repassar para o maior número possível de pessoas. Eu até agora fiquei aqui pensando num nome legal, resumão da fertilidade, a gente já pensou em um monte de nomes e aí no final das contas a gente deixou aqui check-up, o primeiro que a gente tinha colocado, que era check-up fertilidade. Então, se você entrar lá no checkupfertilidade.com, você vai ter tudo isso que eu vou falar aqui, por escrito, né? E vai ter também depois um testezinho, um quiz para você fazer e para você testar se você provavelmente está fértil ou não, tá bom? Vou começar aqui com as nossas orientações, então. Então, gente, olha só, se você está tentando engravidar há mais de um ano, para quem tem abaixo de 35 anos, até 34 anos, você está tentando engravidar há mais de um ano, ou para quem tem acima de 35 anos, há mais de 6 meses, está na hora de procurar um especialista em fertilidade para já pedir uns exames, ver se está tudo bem, se não está tudo bem, se precisa tomar algum remédio, se fazer algum tratamento, precisa de correr mais ou menos. Então, está na hora de procurar um especialista, tá bom? Acima de 35 anos, a partir de 6 meses tentando, já é para procurar ajuda especializada. E abaixo de 35 anos, até 34 anos, acima de um ano, já é para procurar ajuda, tá bom? Para quem não está tentando engravidar e está aí por volta dos seus 35 anos, mais ou menos, é hora de começar a pensar o que a gente vai fazer da vida, né? Estamos numa relação estável, né? Já temos aí nosso marido, ou estamos amaziados com alguém. Eu acho que seria interessante, um conselho é bom, se fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né? Mas estou te dando um bom conselho. É a hora de você começar a pensar na sua família, porque o nosso ovário, ele envelhece muito mais rápido que a gente, os nossos ovos envelhecem muito mais rápido que a gente, no sentido de que com 40 anos hoje a gente está muito novo ainda, mas nossos ovos já não estão mais, né? Os nossos ovos estão dentro dos nossos ovários desde antes da gente nascer, desde que a gente era um embriãozinho lá dentro do útero da nossa mãe. Então, o óvulo que a gente ovula hoje tem nossa idade, mais o tempo que a gente ficou dentro da barriga da nossa mãe. Então, um conselho muito importante que eu tenho para te dar hoje é, se você está com a sua vida mais amorosa, mais ou menos já resolvida, comece a conversar com seu parceiro para vocês já começarem a planejar a família. Tá bom? E para quem não está com parceiro, para quem está solteira, para quem está fazendo mestrado, doutorado, estudando, trabalhando muito, sem tempo de pensar nisso, ou na verdade às vezes sem conseguir um marido, né? Porque o homem também não tá fácil, tá muito difícil. Se você está nessa situação de não poder engravidar agora, nesse caso, a melhor solução para você, se possível, se você tiver condição financeira, porque infelizmente a gente ainda precisa de dinheiro para fazer isso, né? Seria congelamento de óvulos, né? Hoje a gente tem a tecnologia do congelamento de óvulos muito disponível para gente. Então, antigamente, o congelamento de óvulos era experimental, a gente fazia, né? Quando isso foi inventado, mas a gente não sabia se teria um bom resultado. Hoje não, já tem um tempinho que isso já deixou de ser experimental e hoje o congelamento de ovos já é uma realidade. Então, aproveita que você tem a tecnologia disponível e congele seus ovos se você não pode engravidar ainda e já está aí por volta dos seus 35 anos para frente. Tá bom? Outra coisa, gente, quem tem ou pelo aumentado no rosto, ou acne, ou menstruação desregulada, ou ovários policísticos no ultrassom, fez o ultrassom e o ultrassonografista comentou assim, se você tem ovários policísticos, se você tem duas dessas três coisas, a gente já poderia dizer que você tem um diagnóstico de síndrome de ovário policístico, porque muita gente confunde isso, mas uma coisa é ovário policístico, outra coisa é síndrome de ovário policístico, entendeu? Então, ovário policístico, você faz um ultrassom e você vê lá que tem aquele ovário com um monte de bolinhas dentro. Síndrome de ovário policístico é uma coisa um pouquinho diferente. A pessoa pode até ter a síndrome, por exemplo, a pessoa que tem menstruação totalmente desregulada e tem um monte de pelo na face, tem acne, ela já tem a síndrome, mesmo que ela não tenha ovários policísticos no ultrassom. Entendeu? Então, se você tem alguma dessas coisas que eu falei, procure um ginecologista, ou procure um especialista em fertilidade se você está tentando engravidar, ou procure um dermatologista se você também está com problema, né, às vezes muito importante, de pelos na face e de acne, tá bom? Outra coisa então, gente, quem tem, quando chega a menstruação, uma dor insuportável, né, aquelas histórias de vai pra farmácia, tomar Buscopan na veia, né, quando eu era adolescente, eu ia pra farmácia tomar Buscopan, mas isso é muito comum da adolescência, né, a adolescente,
o útero tem que fazer muita força para poder aquele sangue que está dentro do endométrio sair. Então, a adolescente é comum ter cólicas muito fortes, né? E isso é considerado normal, fisiológico, vamos dizer assim, né? Agora, uma pessoa adulta, né, que já passou da adolescência e tem essas dores muito fortes na menstruação, isso não é muito comum. Isso deve ser investigado e pode ser que seja endometriose. Estamos aí no mês da endometriose. Eu acho que o mês mundial de conscientização da endometriose, eu vi alguma coisa no Facebook, então fica aí o alerta, se você tem essas dores que eu estou te falando no período menstrual, assim que chega a menstruação, pode ser que seja endometriose. E outra coisa que a endometriose faz também é dar uma coisa que na medicina, né, a gente médico gosta de falar bonito, a gente chama de dispareunia. O que é isso? Dor na relação sexual. Se está tendo relação sexual e está tendo dor na penetração, pode ser um sinal de endometriose. Qual que é o melhor tratamento para endometriose? Engravidar. Então, a gravidez é o melhor tratamento que se pode ter para quem tem endometriose. O problema qual que é? Às vezes é muito difícil uma pessoa que tem endometriose conseguir engravidar, né? A endometriose, basicamente, ela perturba, vamos dizer assim, ela pode prejudicar duas partes, né, do nosso processo de reprodutivo, né? Ele pode prejudicar a qualidade dos óvulos e pode prejudicar a função das trompas, a endometriose atua ali como se fosse uma colinha, né, dentro do nosso corpo e pode prejudicar as trompas dessa forma. Porque só quem tem endometriose sabe como que dói e como que é insuportável ter que lidar com isso, né? Além de tudo isso, da dor física, ainda tem a dor emocional, de às vezes estar tentando engravidar e não conseguir, mas não perca suas esperanças, vá em frente, continue seu tratamento, porque a gente tem muitos casos de sucesso mesmo, tá legal? Se você está com a menstruação que está muito atrasada, por exemplo, sei lá, esses dias me escreveram no Facebook, estou com menstruação 7 meses atrasada, estou com menstruação 1 ano que não vem. Isso a gente não pode nem falar que isso é um atraso menstrual, gente, tá? Isso é ausência de menstruação, né? E que na medicina, a gente gosta de falar bonito, como eu já falei, a gente chama de amenorreia. Menorreia sendo menstruação e o A de não, né? Então, amenorreia, ausência de menstruação. Qual a principal causa de amenorreia? A principal causa de amenorreia é a gravidez. É verdade. Mas você não estando grávida, quem dera, né? Para quem está tentando engravidar é um sonho. Se você não está grávida e está sem menstruar há muitos meses, às vezes até há mais de anos, né? A pessoa está sem menstruar, você precisa ir no ginecologista para que isso seja investigado e para a gente descobrir qual é a causa dessa amenorreia, dessa falta de gravidez, dessa falta de menstruação. Aborto de repetição. Quem já teve 2 ou mais perdas gestacionais, já teve um aborto, depois perdeu de novo, né? Teoricamente, a partir de 3 perdas a gente já deveria fazer alguns exames. Na prática, a gente acaba fazendo a partir de 2 perdas gestacionais, porque a gente entende que não tem muito propósito ficar esperando 3 perdas acontecerem, tá? Então, se você já teve 2 perdas ou mais, procura um médico, procura um ginecologista ou um especialista em fertilidade ou em reprodução para poder te acompanhar e te tratar, tá legal? Se você está tomando pílula há muito tempo, há muitos anos às vezes, né? Eu te recomendaria a que você parasse de tomar a pílula. Claro, você vai fazer sozinho. Você vai lá no seu ginecologista, conversa com ele, né? Fala assim, doutor, eu tô querendo ver, ou doutora, eu tô querendo ver como é que tá o funcionamento dos meus ovários. Queria parar de tomar pílula 1, 2, 3 meses para poder ver se eu tô menstruando certinho, entendeu? Ver se ao parar a pílula o ovário entende que ele tem que voltar a funcionar e funciona tudo certinho. A gente pode fazer esse teste? Conversa com ele, porque é muito importante que a gente tenha esse feedback. Porque, infelizmente, eu tenho pegado casos no consultório de pessoas que estão tomando pílula há muito tempo, não percebem que houve uma mudança no padrão da menstruação e, infelizmente, estão tendo falência ovariana, ou seja, o ovário está parando de funcionar, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que começar a prestar mais atenção. Também sobre a gente ficar de olho no ovário. Se a sua menstruação mudou de padrão, você, sei lá, tinha um ciclo aí de mais ou menos, sei lá, 30 dias, sempre teve esse ciclo de 30 dias, 31 dias, 29 dias, e agora seu padrão menstrual, ou seja, a forma com que a menstruação vem para você mudou, né? Agora seu ciclo tem 23 dias, por exemplo. Então, essa alteração do padrão menstrual pode estar sinalizando pra gente que o ovário não está funcionando tão bem assim. Então, uma mudança no padrão menstrual tem que ser investigado também. Tem que ir lá no ginecologista ou no especialista em fertilidade para pedir alguns exames para poder dar uma checada nesse ovário, tá legal?
Se você tem sentido calores esquisitos, né? Na medicina a gente chama de fogacho, né? Se você tem sentido uns calores que ninguém mais está sentindo, você está num lugar, tá todo mundo de boa e você está lá morrendo de calor, dá uma olhadinha melhor, né? Vamos no ginecologista ou no especialista em fertilidade, fazer uns exames, né, ver se tá tudo bem ou se realmente tem alguma coisa estranha acontecendo, esse ovário realmente está precisando, tá falando pra gente, dando sinais pra gente de que ele não tá funcionando tão bem assim. Uma coisa muito importante também que eu tenho reparado no consultório são de pacientes que foram submetidas à cirurgia bariátrica. Embora a cirurgia bariátrica tenha vindo para melhorar a vida de muita gente, a qualidade de vida de muita gente, tirar muita gente, né, cortar ali a doença da diabetes ou muitas outras doenças que tenha cometido a população que está mais acima do peso, mais obesa, provavelmente pode ser que também tenha os seus contras, né? Uma coisa que eu tenho pego muito, como eu falei para vocês aqui, são pessoas, mulheres que submeteram à cirurgia bariátrica e que infelizmente, quando chegam para mim aqui, não foram nenhum, 2 ou 3 casos, foram mais, estão em falência ovariana e a gente não consegue achar uma causa para essa falência ovariana e eu tenho, entre aspas, culpado, vamos dizer assim, a cirurgia bariátrica. Então, se você fez cirurgia bariátrica, não é todo mundo, obviamente, é uma porcentagem muito pequena, mas fique de olho, vá no ginecologista, vá no especialista em fertilidade, peça para fazer uns exames, para poder acompanhar e ver se seu ovário está funcionando direitinho, tá bom? Assim, gente, é bom lembrar, mesmo que a menstruação esteja vindo certinha, a gente usa a menstruação como uma coisa para balizar a gente, para saber se a gente está ovulando direitinho, se o ovário está funcionando direitinho. Mas nem sempre é assim. Infelizmente, muitas vezes eu tenho visto algumas menstruações, algumas pessoas que estão entrando em falência ovariana, ou seja, que o ovário tem deixado de funcionar, está começando a parar de funcionar, e que tem a menstruação normal, por incrível que pareça. Então, se a menstruação está certinha, beleza, a gente vai ficar de olho assim mesmo. Se ela alterou, se a menstruação alterou o padrão menstrual, a gente vai ficar mais de olho ainda, entendeu? Gente, uma coisa assim que eu gostaria que no futuro fosse instituída é o que o que eu gostaria de chamar de preventivo da infertilidade. A gente faz preventivo do colo do útero, não faz? Quando a gente faz preventivo do colo do útero, a gente está prevenindo o colo do útero de ter câncer? Não. A gente não previne que o colo do útero tenha câncer. A gente faz um diagnóstico muito precoce. Então, você faz o preventivo, a gente diagnostica que tem um câncer muito no comecinho e a gente vai lá e retira aquele câncer. Então, na verdade, você não previne a doença câncer. Você faz um diagnóstico precoce e retira de lá. Da mesma forma, eu acredito que no futuro a gente vai ter um preventivo da infertilidade. A gente não vai impedir, né, que o ovário pare de funcionar antes da hora. Só que se a gente fizer exames que consigam detectar que esse ovário está deixando de funcionar corretamente antes do momento certo, né, ou seja, antes de você ter, sei lá, 40 anos mais ou menos, vamos colocar assim como média, se ele está deixando de funcionar corretamente antes disso, então alguma coisa precisa ser feita, você tem que engravidar mais rápido, você tem que congelar seus ovos, alguma coisa tem que se fazer, entendeu? Você vai no seu ginecologista ou procura um especialista em fertilidade e fala, vim aqui porque estou preocupado com o meu ovário, gostaria de fazer alguns exames para ver se está tudo bem, para ver se está tudo funcionando certinho. Semana passada eu coloquei a historinha de uma paciente no Fert Stories, vou colocar o link aqui embaixo para vocês, que veio no meu consultório, não foi um caso isolado, eu já tive vários outros casos de pacientes que vêm aqui e que o ovário entrou em falência antes do tempo. Como assim falência antes do tempo? Parou de funcionar antes do tempo. E a gente normalmente não consegue achar uma causa, e mesmo que a gente achasse a causa, também não iria resolver nosso problema, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar de olho no ovário, porque o ovário, gente, é uma máquina, né? O ovário não para de funcionar de uma hora para outra. Ah, tá funcionando super bem, depois parou de funcionar, morreu. Não. Igual um carro, quando a gente compra um carro, o carro funciona muito bem, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais problema ele vai dando e menos ele vai funcionando corretamente. Não é verdade? Às vezes ele morre, depois ele começa a funcionar de novo, vai para a oficina, volta. Então, da mesma forma, nosso ovário também é uma máquina. Então, ele não para de funcionar de uma hora para outra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se a gente diagnostica que o ovário não está funcionando bem através desses exames, a gente normalmente tem um tempo de correr atrás do tratamento, tem um tempo de correr atrás de engravidar e consegue, tem um tempo para poder tentar preservar óvulos, entendeu? Então, por isso que é importante a gente estar de olho no nosso ovário. Gente, não tem a ver com a gente diretamente aqui, mas eu gostaria de fazer um alerta também.
Quem tem sangue, eu vi algumas, eu faço parte de alguns grupos de tentantes e eu vi algumas pessoas comentando que tem sangramento durante a relação sexual. Isso não é normal, isso não tem a ver diretamente com a gente aqui, mas isso é saúde ginecológica, né? Saúde da mulher como um todo. Sangramento durante a relação não é legal, não é normal, tem que ser investigado, pode ser que seja uma feridinha no colo do útero, tem que fazer preventivo e é bem possível que tenha que fazer uma colposcopia. Então procure seu ginecologista, de preferência alguém que já faça a colposcopia, ou mesmo que não faça, vai te encaminhar para uma colposcopia. Então sangramento da relação não é legal, não é normal, tem que ser investigado. Você que está viva, qualquer pessoa que esteja viva, qualquer mulher que esteja viva, tem que fazer o quê, gente? Preventivo de câncer no colo do útero todos os anos. Futuramente, se Deus quiser, vai ter que fazer preventivo da infertilidade também, mas hoje o que a gente precisa mesmo fazer todos os anos é preventivo do câncer no colo do útero. E também, infelizmente, a gente tem visto alguns casos de câncer de ovário, gente. Câncer de ovário é muito ruim, porque diferente do câncer no colo do útero, qual que é a diferença de um câncer de ovário e um câncer no colo do útero? O câncer no colo do útero, ele demora anos para crescer, um câncer lá. A gente normalmente diagnostica no comecinho, tira e a pessoa está livre do câncer, está curada. O câncer de ovário, quando a gente diagnostica, normalmente esse câncer já foi para outras áreas do corpo, entendeu? Então, é um diagnóstico difícil de ser feito. Eu até peguei para ler os resumos mais atualizados sobre isso, e não existe hoje uma determinação que a gente faça exames de rotina na população em geral, ou seja, para mim, para você, para todo mundo. Só que se a gente fizer um ultrassom de vez em quando, de repente de uma vez a cada ano, não sei, isso que eu estou falando agora, gente, não tem nenhum guideline assim não, tá? Mas existe um movimento, talvez, nesse sentido de fazer um ultrassom de vez em quando, né? Faz parte isso da saúde da mulher, para a gente ver se está tudo bem com os ovários. Se o ovário não foi encontrado, só para você ficar tranquilo, você fez o ultrassom e não foi encontrado seu ovário, pode ficar tranquilo normalmente, a gente fica tranquilo. Por quê? O ovário, quando tem problema, ele fica grande, não pequeno. Para finalizar, não é minha área, mas vou só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês já pararam para pensar por que o saco fica fora do corpo do homem? Por quê? Você sabe, Ti? Eu já te falei, não posso falar. Mas você já sabia antes? Ele já sabia antes, mas só porque ele é meu marido, senão eu acho que a maioria dos homens não sabe disso. É porque ele é biólogo, é verdade. Então, assim, gente, o saco fica fora. Deus fez o saco fora do corpo, por quê? O corpo tem uma temperatura aí de aproximadamente 35, 36 graus, né? E essa temperatura é muito alta para os espermatozoides. Então, eles ficam no saco para que eles não esquentem tanto assim, para que eles tenham uma temperatura mais baixa. Então, a gente acaba vendo que muita gente, muitos homens com problema de espermatozoide, né? Seja de motilidade ou de quantidade, enfim. Homens que trabalham com coisas ou que fazem muitas coisas que fazem o quê? Esquentam o saco, né? Se Deus já colocou o saco para fora do corpo para não esquentar, a gente vai lá e esquenta o saco, acaba matando os bichinhos, né? Então, por exemplo, andar muito de bicicleta, usar calça muito apertada, sertanejo, você tem que ficar de olho, né? Mas o quê? Sauna. Então, qualquer coisa que esquente o saco pode vir a prejudicar, até, né, principalmente quando essa exposição for uma coisa contínua e por muitos anos, né, por um tempo muito prolongado. Tem que ficar de olho porque isso pode ser muito prejudicial aos espermatozoides, tá bom? Então, gente, entra lá, checkupfertilidade.com, responde lá as perguntinhas, vê seu resultado, corre atrás da gente ser muito fértil, a gente ter uma saúde reprodutiva muito cuidada, vamos dizer assim, para que isso não impeça a gente no futuro de ter nas suas famílias do jeito que a gente sempre sonhou, tá? Se você gostou dessas nossas dicas e acha que isso pode ajudar alguém, favorecer alguém, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Quem sabe um compartilhamento seu não pode ajudar a mudar a vida de alguém, não pode fazer um bebezinho nascer lá na frente e nasceu porque você ajudou, você compartilhou. Um beijo, até o próximo vídeo!